pessoal. Me chamo Alex Santos e sejam bem-vindos ao canal Animal Narrado. Hoje vou apresentar 26 animais extintos nos últimos 250 anos. Antílope azul. O antílope azul desapareceu no século XIX, aproximadamente no ano de 1800. Os principais motivos foram a tomada de seu habitat natural por agricultores e a caça dos colonizadores europeus na savana da África do Sul, onde ele vivia. Recebeu esse nome por causa da pelagem azul acinzentada. Codorniz da Nova Zelândia. Acredita-se que o último codorniz da Nova Zelândia tenha morrido em 1868. Essas pequenas aves figuram a lista de pássaros em extinção devido a doenças disseminadas por espécies invasoras como cachorros, gatos, ovelhas, ratos e a caça humana. Emu negro. O emu negro habitava a ilha australiana King Island. Ele era a menor ave dentre todos os emus e era dono de uma plumagem mais escura. Foi extinto no ano de 1805, graças aos incêndios e a caça realizada pelos colonizadores. Os últimos espécimes morreram em 1822, num cativeiro de Paris. Periquito das Seychelles. O periquito das Seychelles pertencia à família dos papagaios e foi extinto no começo do século XX, em 1906. Acredita-se que a principal causa de seu desaparecimento definitivo foi a perseguição que sofreu de agricultores e de proprietários de plantações de cocos. Carcará de Guadalupe. A caracará de Guadalupe ou carcará de Guadalupe é uma ave de rapina diurna extinta, da família dos falconídeos. Era endêmica da ilha de Guadalupe, México, tendo sido descrita pela primeira vez em 1876 e extinguiu-se por volta de 1903, quando foi registrada pela última vez. Valábito olache. Originário da Austrália, o Valábito olache era considerado a espécie de canguru mais elegante. Sua presença era muito comum até o ano de 1910. Mas, com a chegada dos colonizadores europeus, passou a ser caçado por causa de sua pele. Entrou oficialmente em extinção em 1943. Pombo passageiro. O pombo passageiro era uma espécie de pombo que não era endêmica do México, porém apresentava hábitos marcadamente migratórios e este país era um de seus destinos. Infelizmente, foi declarado extinto, não apenas no México, mas também no Canadá e Estados Unidos, de onde era nativo. Rato de Fernando de Noronha. Esta espécie de rato foi endêmica do arquipélago de Noronha, região nordeste do país. Esses grandes ratos foram extintos no século XVI, sendo o primeiro mamífero da fauna brasileira a ser extinto. Pombo azul de Maurício. E uma espécie extinta de pombo que era endêmica de Maurício, uma ilha no Oceano Índico a leste de Madagascar. Descoberta por navegadores holandeses por volta de 1601, a ave era abundante e amplamente distribuída pela ilha. As principais causas da extinção foram a perda de habitat devido ao desmatamento, a caça pela sua carne e a predação por animais introduzidos, principalmente macacos. O último indivíduo morreu na década de 1830. Bandicoot pés de porco. O bandicoot pés de porco era um marsupial originário do interior da Austrália. Desapareceu na década de 1950, mas a causa da extinção permanece indefinida. Segundo relatos dos próprios habitantes, o animal já era raro mesmo antes da colonização europeia. Ele tinha as patas compridas e finas e cascos parecidos com os dos porcos, daí vem seu nome. Bilby pequeno. Descoberto no final do século XIX, o bilby pequeno acabou sendo extinto nos anos 1950. Ele era caçado por outros animais, como raposas e gatos, e competia com coelhos por alimentos. Natural da Austrália, ele pertencia ao grupo dos bandicoots. Cervo de Sonsonburg. O cervo de Sonsonburg habitava a Tailândia. Andava sempre em pequenos rebanhos e não frequentava áreas de vegetação cerrada. Foi extinto em 1932 como consequência da caça desenfreada, mas seu último exemplar morreu em cativeiro 6 anos depois. Relatos contam que ainda existem alguns espécimes no Laos, mas não existe nenhuma confirmação científica sobre este fato. Dugongo de Seteler. O dugongo de Seteler, ou vaca marinha de Seteler, era um mamífero marinho que habitava o Oceano Pacífico, principalmente o Mar de Bering. De hábitos alimentares herbívoros, vivia em águas frias e profundas.
Foi extinto em 1768 devido à caça promovida pelos colonizadores, interessados em comercializar sua carne. Valabi rabo de prego crescente. O valabi rabo de prego crescente viveu na Austrália. Do tamanho de uma lebre, ele era o menor valabi rabo de prego. O animal foi extinto no ano de 1956 por causa do aumento da população de raposas vermelhas. De acordo com relatos da época, ele era bastante recluso e costumava fugir da presença humana. Raposa das Falkland. Conhecido como lobo das Malvinas ou varra, esse canídeo é endêmico das Ilhas Malvinas. A raposa das Falkland foi considerada extinta no século XIX, principalmente pela caça que causava interesse pela sua pele. Jumento selvagem sírio. O jumento selvagem sírio é uma subespécie extinta de onagro. Habitava as montanhas e desertos da Síria. O último exemplar morreu em 1928 em cativeiro. Rato canguru do deserto. O rato canguru do deserto é um marsupial extinto que habitava originalmente áreas da Austrália. Possuía o tamanho de um pequeno coelho e hábitos de alimentação noturnos. Foi visto pela última vez em 1935. Tigre da Tasmânia. Popularmente conhecido como lobo ou tigre da Tasmânia, esses animais tinham como principal característica as costas listradas. Habitavam a Austrália e a Nova Guiné e acabaram sendo extintos, em 1936, por causa da caça. Outros motivos que contribuíram para seu desaparecimento foram a ocupação humana e o contágio de doenças. Eram os maiores marsupiais carnívoros dos tempos modernos. Quagga. O quagga era uma espécie de zebra que habitava a África do Sul e foi extinta no século XIX, decorrente da caça por sua pele e couro. Norfolk cacá. Também chamado de Nestor productus, o Norfolk cacá era uma ave natural da ilha Norfolk, na Austrália. Foi extinto durante o século XIX em razão da caça. O animal também tinha o bico comprido e curvado, bem maior do que o de outras espécies. Tigre do Cáspio. O tigre do Cáspio habitava o Kurdistão, a China, o Irã, o Afeganistão e a Turquia. Conhecido como tigre persa, foi dizimado pela caça predatória. Desapareceu definitivamente nos anos 1960, mas no século XIX o Império Russo já tinha determinado a sua matança, para tornar a região mais colonizável. Durante o inverno, sua pelagem da região da barriga e do pescoço crescia de forma mais acelerada para protegê-lo do frio. Limpa-folha do Nordeste. O limpa-folha do Nordeste foi visto pela última vez no ano de 2011, quando foi considerado extinto. Endêmica da Mata Atlântica, essa ave era considerada de pequeno porte, pois possuía cerca de 20 centímetros de comprimento. Maçarico esquimó. O maçarico esquimó é uma espécie de ave que viveu nas pradarias norte-americanas e nos pampas da América do Sul. Foi considerado extinto no ano de 1994, quando se teve os últimos registros. Pombo coroado de Choiseu. É uma espécie extinta de ave que pertence à família Columbida. Era endêmica da ilha Choiseu, uma das Ilhas Salomão, embora haja relatos não confirmados de que tenha vivido em algumas ilhas próximas, foi extinto no início do século XX. Lobo de Honshu. O lobo de Honshu foi um pequeno lobo que habitava a ilha de Honshu, no Japão. Foi considerado extinto em 1905, sendo que a principal causa foi a expansão da agricultura, além de caça predatória. Alce oriental. É uma subespécie extinta ou população distinta de alce que habitava o norte e leste dos Estados Unidos e o sul do Canadá. O último alce oriental foi baleado na Pensilvânia em 1º de setembro de 1877. A subespécie foi declarada extinta pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos em 1880. É isso, galera. Se você gostou do vídeo, não se esquece. Se inscreve no canal. Deixe o seu like e comente o que você achou do vídeo. Isso ajuda bastante o canal a crescer. Tchau, galera. E até o próximo vídeo.